Olá, queridos! O título original do salmo de hoje é Salmo e Canção na dedicação da casa. O termo canção pode ser traduzido não simplesmente como uma canção, mas como uma canção bem alegre e exultante. Já o termo casa pode ser traduzido tanto por palácio, referindo-se à casa de Davi, como por templo, referindo-se profeticamente à casa do Senhor que seria construída pelo filho de Davi, Salomão. Há quem defenda uma e outra suposição. No entanto, parece mais apropriado que este salmo tenha sido escrito para a dedicação do palácio de Davi, porque não diz nada sobre a casa em si. O foco está em Deus e na grandeza da sua libertação. Na dedicação da casa de Davi, ele queria que Deus fosse louvado e não ele mesmo. De qualquer modo, a mensagem do salmo é clara. O Senhor perdoou Davi e o abençoou com um recomeço. Nas palavras do pregador escocês George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. E essa definição se encaixa perfeitamente aqui no Salmo 30. Davi enfrentou 3 problemas. Primeiro, como sempre, os inimigos estavam ao seu redor, desejando a sua morte, mas o Senhor o salvou e frustrou o plano dos seus adversários. Outro problema era a aflição dentro dele, como uma enfermidade dolorosa. É possível que o verbo sarar ou curar, usado no versículo 2, não se refira à cura física propriamente dita, porque esse termo é usado não apenas para descrever o perdão e a restauração espiritual, mas também o livramento da aflição mental e emocional. E o terceiro problema de Davi era o que poderíamos chamar de uma experiência de quase morte, ou uma fuga que o fez escapar da morte por pouco. O termo usado no versículo 3, tu me levantaste, ou me reergueste, ou me exaltaste, dependendo da tradução, é um uso metafórico de um verbo que significa tirar da água. Dá a ideia de um balde que foi baixado em um poço e depois foi levantado para tirar água. Assim o Senhor tirou o salmista da cova ou da sepultura e o conduziu da morte para a vida. Esse termo cova ou sepultura no original hebraico é Sheol e no grego Hades, e era o lugar para onde iam os mortos. Assim como fez com Davi, o Senhor pode também nos livrar das armadilhas de Satanás, das doenças que afligem o nosso corpo e a nossa alma, e a sua graça tem nos elevado de quase cairmos no abismo do inferno, no pântano do desânimo, na escravidão das dúvidas e dos medos. Assim como Davi, devemos cantar alegremente ao Senhor por tantos benefícios que ele tem nos dado. Ao pensarmos nesse salmo sendo cantado em uma cerimônia de dedicação do palácio de Davi, certamente ele disse a todos alguma coisa como: vocês veem a força do meu reino e o esplendor deste palácio? Tudo parece bem e seguro hoje, mas ninguém deve esquecer que muitas vezes minha vida correu grande perigo, estive perto da morte, mas louvado seja o Deus que me livrou. Esse salmo não é uma expressão pessoal de louvor e ações de graças apenas de Davi, pois também era usado no culto da congregação de Israel. Como podemos ver nos versículos 4 e 5, Davi dirigiu-se ao povo. A adoração pessoal que não enriquece o nosso culto como congregação pode se tornar egoísta e gerar ainda mais orgulho. São os contrastes do versículo 5 que levam Davi a louvar. Da ira para o favor de Deus, da disciplina por um tempo para uma vida inteira da sua graça, de uma noite de pranto para uma manhã de alegria. Ele tinha a convicção de que o favor sempre supera o desfavor para quem é fiel a Deus. Para Davi, era o começo de um novo dia, depois de um tempo doloroso de sofrimento na escuridão. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam e, com frequência, o seu socorro chega com o romper do dia. O pranto é um visitante passageiro, mas o favor de Deus em sua graça permanece conosco por toda a vida. Como Jesus explicou aos seus discípulos, Deus não substitui a tristeza pela alegria, mas sim
transforma o pesar em regozijo, lembrando que o mesmo bebê que causa dor à sua mãe lhe dá uma grande alegria. Os versículos 6 a 10 nos mostram que Deus precisou disciplinar Davi por causa do seu orgulho de ter se tornado um homem próspero. A prosperidade refere-se a uma comodidade despreocupada, uma autoconfiança leviana decorrente do fato de estar tudo bem. Um dos motivos pelos quais Deus permite que passemos por tribulação é para evitar que nos acomodemos em nossa fé e deixemos de crescer. A prosperidade sem humildade pode levar a uma adversidade. A montanha de Davi parecia inabalável, mas o Senhor lhe mostrou como ele era frágil. Quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, nós desfrutamos das suas ricas bênçãos. Mas quando nos rebelamos, ele pode esconder de nós o seu rosto, e a ausência das suas bênçãos pode nos trazer grandes dificuldades. O termo hebraico traduzido por perturbado, usado no versículo 7, descreve uma agonia intensa, terror, angústia. Quando Davi tomou ciência do seu pecado, ele continuou a clamar ao Senhor por misericórdia, chegando até a argumentar com Deus. Ele era um grande rei que governava um reino poderoso, mas não passava de pó, separado da morte apenas por um breve suspiro. O rei se humilhou, confessou o seu pecado e, em sua misericórdia, o Senhor o perdoou e o restaurou. Quando Davi sentiu que estava perdoado e que Deus o havia aceitado de volta, saiu do luto e começou a festejar. Despiu-se dos panos de saco que representavam sua tristeza e colocou vestes de alegria. Nas Escrituras, uma mudança dramática na vida de uma pessoa é muitas vezes marcada pela troca de roupas. Ao afirmar, para que minha glória cante louvores, Davi estava indicando que cantaria louvores com paixão e exuberância, brotando de qualquer glória que estivesse associada a ele como homem, soldado e rei. Ele concluiu o salmo como começou, envolvendo seu coração com gratidão e tornando-se assim um modelo digno de ser seguido ao longo dos séculos. Davi nos ensina com esse salmo que cada experiência difícil da vida é uma oportunidade, ou para se entregar à autocomiseração, ou para ensaiar os cânticos de adoração que cantaremos no dia da nossa vitória. A decisão sempre será nossa. E no salmo de amanhã, Davi irá nos ensinar que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, não há nada melhor a fazer a não ser confiar totalmente no Senhor. Portanto, não falte no nosso próximo encontro, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.